o Exército Brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras, exatamente a se promover um grande processo de modernização, principalmente pós-Canudos. O Exército Nacional foi derrotado 3 vezes, na 4ª vez conseguiu derrotar um bando de jagunços. Isso foi uma questão violenta. O Exército promove toda uma campanha de modernização, onde se reformula todo o ensino do Exército. E isso deságua na academia. Hoje nós fizemos a Academia das Agulhas Negras, o IME, o ITA, tudinho. Isso vem todo num processo iniciado a partir principalmente dos anos 10, dos anos 20 do século XX. Por que coronel? Coronel porque coronel tem toda uma construção do ponto de vista eleitoral, de marketing e do ponto de vista político, em relação que estigmatizou este nome coronel para alguns desses personagens. Nossos coronéis não são os coronéis do conceito da literatura, né? A literatura fala de coronéis tradicionais, com jagunços, toda aquela coisa, voto chamado bico de pena, toda essa coisa. Esses coronéis não existiam mais. Na verdade, nós estamos tratando de um coronel mesmo, coronéis do Exército. Em termos de políticas estratégicas, eles eram modernos no sentido de criar mecanismos, sem dúvida nenhuma, para se sobreviver, porque você precisa de uma base econômica para se perpetuar. E aí não tinha o algodão, a agricultura não era confiável, né? Então nós temos Virgílio Távora, por exemplo, é um engenheiro militar. Engenheiro militar que teve os primeiros lugares na sua turma. Adalto e Humberto também extremamente bem classificados nas suas turmas. César Carlos, é importante lembrar, César Carlos era um grande engenheiro elétrico, ele construiu Boa Esperança. Construir uma hidrelétrica não é coisa comum, não. É coisa ainda hoje sofisticada. Agora, a força também dos coronéis, Adalto, Virgílio e César, se deve ao governo federal. Que é um grande ponto que eu acho dos coronéis. Eles atraem exatamente grande volume de recursos para essas obras que eles pensam. Infraestrutura, estradas, indústria. E a estratégia de colocar 2 grupos, Virgílio e Adalto mais forte e o César Carlos, o fiel da balança, foi uma estratégia pensada por Virgílio. Portanto, fazendo uma coisa impossível, que era unir o DN e o PSD naquela época, onde o sangue corria, sangue mesmo, com crimes políticos bárbaros no interior do Estado. Eles se entendiam na cúpula, mas na base eles precisavam fazer isso, porque no Ceará não existe partidos, mas existe em cada município conflitos entre grupos que um ganhando, o outro vai querer derrubar e vota em quem for a oposição a esse grupo. E essa união fez com que a paz acontecesse no Estado de Ceará. Isso é muito importante também, esta questão do Virgílio. São pessoas extremamente de formação técnica, ainda hoje, se nós captarmos, e com a ideia importante, com a ideia do Exército, das Forças Armadas, de defesa do país, integridade do país, e uma ideia de planejamento. Aí as estradas todas foram planejadas, a agricultura também, a questão da indústria. O Virgílio Távora era um entusiasta pela indústria. Aliás, ele não confiava muito no setor agropecuário. Ele fazia porque 80% naquela época da população do Ceará morava na zona rural. Mas ele era louco pela indústria. Portanto que foi ele responsável, não como governador, mas antes pelo Porto do Mucuripe. Eles foram modernos do ponto de vista da industrialização. E foram, do ponto de vista de planejamento, nós consideramos que tiveram um grande sucesso. Que eu acho o seguinte, nós temos o Ceará, um estado com grande área, com 95% de área semiárida. Nós não temos uma agricultura forte. Nós vivemos a falência do algodão. E nós somos hoje a 3ª economia do Nordeste, uma certa proximidade de Pernambuco. Então nós tivemos um grande sucesso. Virgílio Távora foi governador do Estado do Ceará, um maduro já. Isso é muito importante isso. Um homem que já tinha sido deputado federal, vários mandatos, e disputou, inclusive, com o Pascoal Barroso e perdeu as eleições. Então, é um homem também que soube
sempre soube ser derrotado e deu pulo por cima na política. Foi brilhante na carreira militar, engenheiro militar, primeiro lugar na escola de Agulha Negra, entendeu? Em toda a sua vida foi primeiro lugar. Então, ele foi deputado federal por várias vezes e governou o estado de Ceará. Político estratégico, sério, trabalhador, homem coerente. Isso era uma... E competente. Ele vai ter uma importância muito grande na formação de uma burguesia cearense. Todos os grandes grupos econômicos tipicamente cearenses, na verdade, tiveram um pano de fundo, eu digo assim, um auxílio, uma linha auxiliar de Vigílio Távora. Consolidou a institucionalização de entidades ou entes institucionais que seriam fundamentais na transformação do Estado. Captação de recursos da Sudene, captação a parte da ação do Banco do Nordeste, todos esses aspectos, no Senado e na Câmara, Vigílio foi extremamente importante. Tinha aquela visão, eu diria assim, de querer fazer uma transformação de um deserto, aqui não era um Abu Dhabi, mas fazer a transformação desse deserto, permitir que se aproveitasse o potencial de criatividade, de talento, de ousadia, de imaginação criadora dos cearenses. A figura do Vigílio simboliza a força, o dinamismo, simboliza a capacidade de trabalho do cearense. Vigílio faz uma segregação bastante interessante entre a questão da política tradicional e a questão técnica, né? Quer dizer, você vai ter secretários técnicos, você vai ter secretários políticos. É algo interessante que até hoje você tem no governo federal, nos governos estaduais, nos governos municipais. Naquela época, Celso Furtado estava no foco, e a criação da Universidade Federal do Ceará também, o concurso de economia, então o economista estava em voga, né? Entendeu? Então ele soube também fazer isso. Às vezes o militar primeiro, na lógica deles, era a industrialização, era a infraestrutura, era construir. Eles são muito mais engenheiros. Criou o PLAMEG, primeiro plano de metas governamentais. Foi a primeira vez que um governador do estado do Ceará criou um planejamento estratégico para as ações no governo e também para o futuro. É a base moderna de todo o processo de modernização econômica do estado do Ceará até hoje. Você vai ter todos os fundamentos que você tem hoje, industrialização, os distritos industriais de Maracanaú, a questão da indústria, a atração de indústria. Tratando de todo o processo de infraestrutura, com a adução de água suficiente, a trazida de energia elétrica do Paulo Afonso para o Ceará, que se dizia impossível, e que isso traria, no mínimo, um embasamento inicial para se poder trazer alguns novos empreendimentos do Ceará e dar mais condições para que os existentes pudessem deslanchar e fazer com que o Ceará se tornasse um estado também industrializado. Com uma base econômica no setor primário, agricultura e pecuária, o Ceará, a partir da década de 60, inicia uma série de melhorias na infraestrutura do estado, a fim de permitir o desenvolvimento de suas indústrias. A construção do Porto do Mucuripe, a adequação da malha ferroviária, a perenização de rios e açudes, mais a transmissão e distribuição de energia da hidrelétrica de Paulo Afonso, foram algumas das benfeitorias direcionadas para a ampliação do Parque Industrial Cearense. Com a criação do Distrito Industrial de Maracanaú, novas indústrias passam a se instalar no Ceará, seduzidas pela política de isenções fiscais e pela melhoria da infraestrutura, elevando a participação do setor no PIB estadual de 19% nos anos 70 para 42% em 2000. Se deve muito a Vigílio Távora à indústria do estado do Ceará. O Ceará hoje representa em torno de 7 a 8% do PIB industrial do país. E isso teve a força de Vigílio Távora. A visão do Vigílio foi que o Ceará, para de se desenvolver, tinha que se industrializar.
Nessa época o Ceará não tinha nada de indústria, não é? Então vivia de quê? Algodão, de alguma coisa aí da carnaúba, tá certo? O Vigílio, à época, ele bateu o martelo e exigiu que a energia de Paulo Afonso viesse para o estado do Ceará. Ou seja, sem energia não pode haver desenvolvimento, não pode haver indústria. Quando ele chega em 64, aí o governo militar é cearense, né? O governo, aí, quer dizer, ele seria caçado normalmente, mas interferências, etc. Festa da Praça da Otávio Bonfim, a festa da luz, né? E que estava presente naquela época o presidente da República, nosso conterrâneo, Marechal Castelo Branco. E Vigílio teve a sua dignidade e coragem de dizer naquele discurso que aquela luz estava sendo trazida para o Ceará e teve o trabalho do ex-presidente João Goulart, que o regime militar tinha derrubado. Entendeu? Hoje ninguém fala de quem fez, só do presente. Eu fiz, eu vou fazer. Vigílio agradeceu a João Goulart pelo que fez. E com isso ficou mal na foto com a Revolução. Havia um movimento contra a permanência do Vigílio aqui e o presidente Castelo Branco segurou. Mas o Vigílio foi prestigiado até o último dia do governo, do seu governo, pelo presidente Castelo Branco. Ele tinha um poder muito forte, né, pela aquela cara sisuda dele, não sei, né, e de respeitabilidade, que ele se impunha, entendeu? Ele jamais pediu como o Ceará coitadinho. Ele sempre pensou que o Ceará merecia e queria dar um pulo de qualidade, entendeu? No seu desenvolvimento. Então ele foi fantástico nisso. Era um homem muito bem relacionado. Ele era o líder para assuntos econômicos do governo no Senado Federal. E ele tinha um bom relacionamento. A visão do líder é esta, é de, numa linha imaginária, onde o cidadão comum não vislumbra, ele consegue detectar que aquilo deva ser feito no sentido de desenvolver o Estado. E a emancipação do distrito de Maracanaú, se libertando de Maranguape, na visão desses políticos, envolvendo principalmente a figura pública de Vigílio Távora e Adalto Bezerra, é que hoje nós temos o distrito transformado em município e nós temos aquele distrito transformado no segundo PIB do estado do Ceará. Não existia Maracanaú sem Vigílio Távora. Maracanaú era distrito de Maranguape. Vigílio Távora criou o primeiro distrito industrial do Ceará e sediou no distrito de Paiuçara. Aliás, no lugar Paiuçara, que hoje é distrito de Maracanaú. Então, e daí o Ceará se desenvolveu e Maracanaú nem se fala. Foi muito bem instalado, totalmente urbanizado, com adução de água e energia elétrica suficiente e todas as garantias de bom funcionamento de qualquer empreendimento naquela época. Também criou conjuntos habitacionais, como o Conjunto Gereissati 1 e 2, Conjunto Timbó, Conjunto Novo Maracanaú, Conjunto Novo Oriente, Conjunto Piratininga, enfim. E Caracuzinho também. Foi criado por ele. Para quê? Porque o parque industrial era lá e ele tinha que ter casas para os operários dignas, né? Então ele criou os conjuntos habitacionais. O Geisel conseguiu digamos, a simpatia do conhecimento econômico do Vigílio, que era um coronel moderno. Então o Vigílio formou um governo cuja orientação do Geisel era que o Vigílio tirasse o Ceará do patamar dos outros municípios e ficasse igual a Pernambuco, Bahia, para ficar os três Nordestes numa patamar só. É o estadista do estado do Ceará. O Ceará deu Vigílio Távora não só para o Ceará, para o Brasil. E quanto aos outros que governaram, Adalto e César Carlos, nós consideramos também na mesma linha de Vigílio. Na verdade, eles pensam, não difere grandes, até a prática política também é semelhante. Quer dizer, eles, na verdade, eles pensam em construção, eles pensam em obras, eles pensam em dimensões de indústria, trazer indústria. Quer dizer, é uma visão de mundo. Hoje nós podemos até pensar assim, é uma visão de mundo ultrapassada, será?
Que a indústria ainda não é importante, ainda continua sendo importante. Todos os governantes políticos fizeram a sua parte, né? A Virgílio marcou bastante. Eu repito, é a única estadista que o Ceará deu. O único estadista. Nós tivemos grandes governadores, mas estadista, Virgílio dava. E o homem também que tirou boas notas na academia militar, muito conceituado. Foi o homem que construiu a segunda maior usina elétrica do Nordeste, que é a usina de Boa Esperança, que fica no centro-sul do estado do Piauí, na cidade de Floriano. Era um homem sempre ligado às questões de engenharia e de progresso. César Carlos, a meu modo de ver, foi o melhor governador que o Ceará teve até hoje. Eu falei que Virgílio era o estadista do Ceará, mas César Carlos foi o melhor governador do Ceará, desde que eu me entendo. Era um homem de enorme espírito público, muito trabalhador, muito dinâmico, criativo e realmente se dedicou de corpo e alma a governar o Ceará. Mas o César era visionário. O César pensava na floresta de cajueiros, o César pensava na industrialização, aqueles sonhos de siderúrgica, de refinaria, de estudo. O César inventou a história do turismo no Ceará. Ninguém acreditava, só ele. O César era o cara que inventava essa coisa da biomassa, sabe, de coisas dessa natureza. Abriu um espaço que começou com o Virgílio, na Serra da Ibiapaba, que ele abriu um espaço para aproveitar aquilo que se chamava um filé mignon, em termos de solos, de clima, que era a Serra da Ibiapaba. Foi César Carlos que fez a estrada da confiança. O slogan do governo dele era o governo da confiança, era o slogan do governo dele. Então ele fez a estrada de Viçosa a Tauá, certo? Só que chegou a asfaltar só de Viçosa até Crateús, até Novo Oriente, estou dizendo. Toda a Ibiapaba. Então lá na Ibiapaba, que era uma região que ainda é hoje fria, né? E com recursos hídricos, ele criou uma agricultura irrigada moderna, com a produção de legumes e frutas e verduras que abastece hoje do Pará ao Ceará. Então ele potencializou isso, colocou a Emates lá para valer, com tecnologia, fez estrada, levou energia, fez estradas vicinais, entendeu? E então César Carlos olhou para Ibiapaba. Evolucionou todos os setores, não havia nenhum que ele desprezasse, desde os setores econômicos, a agropecuária, a indústria, o comércio, os setores sociais, educação, saúde, a parte de segurança pública, a cultura, o esporte. Então, César Carlos olhou o turismo. Porque antes achava que o turista tinha que vir aqui só porque tem sol e tem praia, né? Então, criou a infraestrutura do turismo. Criou o centro de convenções. Criou o bondinho de Ubajara, ok? A Insetu, ele colocou na cadeia pública antiga, reformou, e lá foi um mercadinho, ainda hoje está lá, de venda de artesanato. Porque ele sentia que tinha um potencial o artesanato, que é um produto que o turista compra, né? Ele dava muito valor a não falar em Ceará pobre, em Ceará miserável. Ele achava que o povo tinha que ter uma autoestima, como eu já falei, tinha que se unir, trabalhar, superar os obstáculos e mostrar o que tinha de bom para, inclusive, atrair o turismo. E hoje nós estamos vendo aí também que foi um ponto alto do governo dele, foi a parte de turismo, né? Os quase 600 quilômetros de litoral, a beleza rústica do sertão, o verde das serras, com a garantia de dias ensolarados e temperaturas agradáveis, somados à cultura e à religiosidade, foram os insumos que desenvolveram a indústria do turismo no Ceará.
Com investimentos em infraestrutura, no litoral e no interior do estado, a partir dos anos 70, a chamada indústria limpa passou a ser um dos principais setores da economia cearense, gerando emprego e renda em diversas categorias do setor de serviços, como a hotelaria, a gastronomia e o artesanato, entre outros. Com uma política forte nos anos 90, o Ceará passa a se destacar nacional e internacionalmente como um dos principais destinos turísticos do país, com uma média crescente de 2 milhões de visitantes por ano a partir do ano 2000. Ele criou também uma mata, a floresta de cajueiro. César Carlos foi responsável pela produção de cajueiro na questão tecnológica, porque o cajueiro era nativo. Então ele incentivou a plantação de cajueiro de forma racional e de forma intensiva. Na agricultura, já que o bicudo começa a interferir devagarzinho, ele consegue também ter outras alternativas, que é o caju. O problema é que o caju também começa a ter concorrentes na África e outras regiões, que começa também a decair, mas enquanto o caju, ele deu uma boa renda para o pessoal do interior. Em 70 houve uma seca grande no estado e ele iniciou o governo com muitas dificuldades. No início da década de 70, o ano de 72 também foi seca. Já no último ano de governo, de 74, ele enfrentou enchentes no Ceará, inclusive no Vale do Jaguaribe, em Aracati. De modo que, climaticamente falando, foi um período conturbado, difícil. Aí ele depois criou a Ceasa. Por quê? Não tinha Ceasa no Ceará. E aí vem meu município de Maracanaú, que o segundo equipamento mais importante de Maracanaú para o seu desenvolvimento e questão de emprego social é a Ceasa. Construiu a Ceasa em 252 dias. Era ministro da Agricultura, um gaúcho chamado Cid Lima. E era secretário da Agricultura o meu tio, José Valdir Pessoa. Foi ele que me deu esses dados dos 252 dias, que eu achei interessantíssimo. Né? Então, porque hoje você começa a obra, quase não termina. Então, prazo, entendeu? Então, ele fez isso, Maracanaú multiplicou o seu crescimento, porque aí deu, as pessoas vinham de todo o interior do estado para poder comprar em Maracanaú verdura e também aí dava uma voltinha em Maracanaú, comprava alguma coisa também. Né? Muitas pessoas também vieram morar em Maracanaú por causa disso. Né? Trouxeram filhos para estudar em Maracanaú por causa da Ceasa, os donos de caminhões e comerciantes da Ceasa. E aí, e com isso, Pajuçara, que é no território dela, aumentou bastante o distrito de Pajuçara em função do equipamento Ceasa. Aproveitou todo o planejamento vegetável, não perdeu tempo, porque ele tinha essa grande ferramenta desenvolvimentista deixada pelo Plameg e ele continuou esse trabalho. Por isso não perdeu tempo, repito. E hoje, por isso o seu governo realmente destacou. Os grandes eixos rodoviários de Fortaleza, as grandes vias, melhor dizendo, foram da época deles. Aguanambi, Borges de Melo, o início da José Bastos, a interligação Parangaba-Seis Bocas, a leste-oeste, tudo isso foram obras do governo César Gales com Vicente Fialho na prefeitura, que era um grande tocador de obras também, o Vicente Fialho. César Carlos foi quem fez o Proálcool. Os carros de álcool que estão aí hoje, chamavam ele de doido, porque fazia combustível de álcool doido. Era visionário. Só que César Carlos era um visionário que viu em vida as suas ideias acontecerem. Ele não é visionário. Então era competência mesmo. Então ele, o Proálcool é dele. Ninguém tira isso. Agora ninguém fala porque foi um nordestino. Era uma pessoa que gostava de ir a todos os eventos, de encontrar gente e se reunir e buscar de alguma forma também dar oportunidade a outras pessoas que não tinham tido ainda a ocasião
participado da vida pública, da administração pública aqui no Ceará. Fazia os cafés da manhã toda segunda-feira no Palácio da Abolição, para conversar com a sociedade organizada, para poder formatar os seus pedidos em Brasília. Então, César Carlos foi isso, um trabalhador que realmente o Ceará ganhou o destaque nacional do seu governo, um destaque muito grande. Portanto, César Carlos marcou o estado do Ceará. Ele foi um renovador. Eu acho que ninguém pode, quem fizer uma análise isenta, vai verificar que ele inovou bastante na administração pública do Ceará. Primeiro, ele era um otimista absoluto. Né? Era uma pessoa geralmente muito bem-humorado e com a grande capacidade de, vamos dizer assim, de ficar um tanto imune às dificuldades, achar que ia vencer, que ia superar, que aquilo se resolvia. Era um otimista. Era um jeito dinâmico também. Já encontrou situação melhor, o Estado mais organizado, quer dizer, o Estado federado, o Brasil, as finanças públicas. Ele contou com o apoio do governo federal. O César era um jeito dinâmico, não parava não. Não parava não. Fez muitas obras no Estado. Depois dele veio quem? O Adalto. O Adalto. Adalto é aquele matuto humilde. O gesto dele é de uma humildade muito grande. O Adalto nunca foi arrogante nem presunçoso. E o Adalto tinha uma coisa de uma grandeza excepcional. Eu fui convidado a montar um plano de governo só com gente da casa, só prata da casa. Foi o primeiro plano feito com prata da casa. E aí eu comecei a juntar gente do BNB, da universidade, do DENOX, do governo do estado, e montamos uma grande equipe para construir o que se chamou o primeiro Plandes. Era o Plano de Desenvolvimento do Estado do Ceará. E o Adalto abriu um espaço de valorização e prestigiamento. Eu acho que o Adalto tem um papel de respeitar o conceito de meritocracia como ninguém respeitou no Estado do Ceará. Foi um governador muito ligado ao interior. Foi no governador do Bezerra que o Ceará colheu a maior safra de algodão de sua história. 1.600.000 toneladas. Então, eu ia às festas do algodão, no Iguatu, no Quixadá, no Xaramumbi. Era um glamour do sertão. Então, no tempo que Adalto Bezerra foi governador, o sertão se sentiu fortalecido. Porque Adalto é um do sertão, filho de Juazeiro, do meu pai disse isso. Houve um trabalho de interiorização do desenvolvimento. Nós fomos os pioneiros. Luz para Todos praticamente começou aqui. O Fim da Lamparina, com o programa que o Adalto fez. O que tinha de obras comunitárias, a gente fazia lavanderias, postos de saúde, centro de abastecimento, centro comunitário em todas as cidades do interior, porque isso já vinha do Adalto, homem do sertão, homem do mato, voltado para as necessidades do povo do interior. Ele criou no interior os hotéis municipais. Os hotéis municipais, que até hoje muitos foram privatizados. Foi bom, porque na época não tinha quem fosse para um hotel, porque não tinha fluxo. Então, isso era motivo de desenvolvimento. Hotelaria, ele fez dezenas de hotéis no interior do estado. E estação rodoviária também, era outro pedido. Fez uma obra muito importante, que foi a obra do interceptor oceânico, né? O sistema de esgotamento sanitário de Fortaleza foi uma obra de grande significado. Que ninguém acreditava no esgotamento sanitário de Fortaleza. Nós fizemos o segundo emissário submarino do Brasil. O primeiro foi São Vicente, lá em São Paulo. Doutor Zé Paulo coloca os dejetos lá no meio do mar, como se diz, a corrente maria mais próxima que tem. Mas foi o saneamento básico das cidades, de grande porte como Fortaleza e de médio porte, como inclusive Maracanaú. Recebeu recursos para fazer o seu saneamento básico. Quer dizer, ninguém se lembra porque está enterrada. A turma só se lembra de obra quando vê, né? Aquele negócio todo. Mas não. Foi uma grande obra, foi um grande serviço que o Adalto prestou particularmente à Fortaleza. E Adalto Bezerra construiu várias estradas. Construiu a Estrada da Fé,
que liga Forquilha, que era distrito de Sobral na época, até a Canidé. Porque já trazendo os nossos peregrinos de São Francisco, do estado do Piauí e do norte do Maranhão, para poder chegar a Canidé com mais conforto nos pau de arara. Né? Logo que nós assumimos o governo, o Ceará tinha tido uma inundação enorme em 74. As indústrias do Ceará estavam todas falidas em 75. Foi o Adalto, com a força do Vigílio, que a gente pegou o Simmons e arrancou do Simmons e de não sei quem mais lá em Brasília, a recuperação das indústrias que estavam falidas. Nós criamos um programa especial do Banco Central para recuperar essas indústrias. Construiu a estrada Crato-Campos Salles. Hoje a estrada que desenvolveu aquela região todinha do Oeste Carirense, que o Oeste Carirense era esquecido. E com essa estrada inseriu o Campos Salles, Araripe, Potengi, Assaré, Tarrafas, Santana do Cariri, Nova Olinda, no contexto do desenvolvimento, e também Altaneira, no desenvolvimento do estado do Ceará. No esforço de desenvolver o interior do estado e levar uma parcela do progresso que se verificava na capital, Fortaleza, nos anos 70, investimentos significativos na infraestrutura interligaram centros importantes como Sobral, Juazeiro do Norte, Tauá, Iguatu e Crato, no processo de industrialização e no desenvolvimento do turismo regional. Eletrificação rural, ampliação da malha viária, terminais, hotéis, açudes e diversas outras obras de infraestrutura, aliadas a um período positivo para a agricultura do algodão cearense, possibilitaram um desenvolvimento regional jamais visto no interior do estado. Um episódio engraçado foi o Conjunto Ceará, que não existia esses grandes conjuntos. Aí nós resolvemos fazer o Conjunto Ceará. Eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, assinado um acordo com o Banco Mundial para fazer a eletrificação rural. Nós fizemos uma loucura de eletrificação em tudo quanto é de buraco no estado. Aí eu cheguei e o Adalto ligou, que eu sabia que eu tinha chegado, ligou para mim e disse: olha, eu vou te pegar amanhã de manhã. Isso era um sábado, foi na sexta, no sábado de manhã. Nós vamos ver um local onde nós vamos construir um conjunto habitacional de 5.000 casas. Imagine você, 5.000 casas em 1976. Era dose. O Polo Nordeste, que ele implementou na Ibiapaba também. César Carlos deu aquele impulso da Ibiapaba, mas tinha que realmente fazer as estradas vicinais, que ele começou, César Carlos. Mas foi o Adalto que fez as médias estradas internas da Ibiapaba. Inclusive levando estrada, água e energia. Discutiu-se lá e de uma hora lá o homem da CAGES disse: nós não podemos construir um conjunto. Não tem água. Não tem água, não dá para construir, 5.000 casas não dá para construir. Aí o Adalto ficou ouvindo, ele era sempre muito sereno nisso. Adalto olhou, viu que eu não estava com cara de bons amigos e disse assim: Paulo, e você, o que é que você acha? Eu digo: governador, o senhor quer saber, não, que eu posso ser honesto. E depois nós conseguimos formar o que o Ceará não tinha, uma rede de pequenos hospitais no interior, hospitais de porte médio. Né? Foi uma das áreas que eu recebi, inegavelmente, todo o apoio, todo o prestígio dele para fazer essa obra que nós fizemos na saúde. Olha, uma casa na Aldeota gasta 10 vezes mais água do que uma casa daqui, uma família daqui. Com um pequeno detalhe: o cara da Aldeota, ele cava um poço profundo lá e bota a piscina e faz o diabo. Esse cara aqui é uma casa para ele morar, para sustentar 10, uma casa de lá sustenta 10. Eu tiro, racionaria água de lá e fazia o conjunto. Agora, eu não sou o governador, o senhor faz o que o senhor quiser. Na hora acertou e fez. O homem empresário, seu pai empresário, dono de usina de algodão em Juazeiro do Norte. Então ele nasceu na agricultura e vendo o seu pai trabalhando, tratando com seus amigos, fornecedores de algodão. Porque naquele tempo, o usineiro, ele substituiu o banco. Ele adiantava o dinheiro para a safra, entendeu? E recebia o dinheiro com a produção. Se tivesse seca, não tinha produção, ele aguentava, ficava na carteirinha anotado, para depois cobrar na próxima safra. Agora, o que ajudava o Adalto muito, porque ele não era um governador sozinho,
o irmão era crucial no processo. Um grande negociador político, um homem que dava, porque irmão gêmeo, dava trancos pesados no Adalto, sabe? Porque às vezes o Adalto fraquejava alguma coisa ou não tomava uma atitude, ele dava tranco, ele exigia coisa, ele cobrava, ele fazia e ele tinha humildade de deixar que o irmão fosse o grande protagonista da cena e ele ficasse em segundo plano. O Humberto ocupou uma secretaria muito importante, que era a Secretaria de Assuntos Municipais, não é? Onde ele exercia uma ação, fundamentalmente, basicamente, uma ação política, de coordenação política. Humberto Bezerra, irmão gêmeo do coronel Adalto Bezerra. Então, também coronel. E Humberto era mais voltado para questões empresariais. E diz até que ele, como seu irmão gêmeo, e é irmão gêmeo mesmo, em todos os aspectos, é quem dava muitas dicas, informações e aconselhos ao seu irmão para governar o estado de Ceará. Até porque Humberto Bezerra foi prefeito de Juazeiro, que este ano completa 100 anos, a terra de Padre Cícero. Então, existe em Juazeiro do Norte o reconhecimento. Padre Cícero está acima de tudo. Foi o primeiro prefeito de Juazeiro e foi prefeito por mais 2 vezes. E Humberto Bezerra como um prefeito fantástico. E eles tinham uma estratégia, os dois, inegavelmente tinham. Aliás, uma estratégia muito bem sucedida, porque eles ali iam, vamos dizer assim, cada um com o seu estilo, com o seu temperamento, com a sua personalidade, iam, vamos dizer assim, mais ou menos, vamos dizer, não era uma hegemonia nos municípios, mas era uma forma de reunir em torno deles as principais lideranças políticas do município. Mário Sampaio e Humberto Bezerra que deram a estrutura urbanística e que já pensavam que Juazeiro, já plantaram a meca do Cariri, que realmente é Juazeiro. Juazeiro hoje tem um progresso galopante, entendeu? Também pela visão desses 2 ex-prefeitos que fizeram a obra de estrutura, inclusive de avenidas largas que o coronel Humberto criou. A região do Cariri, no sul do estado, por sua localização próxima a capitais nordestinas, tem um desenvolvimento diferenciado das demais regiões cearenses. E o município de Juazeiro do Norte, em poucas décadas, passa a liderar essa evolução através do turismo religioso. Beneficiada pelo aumento da industrialização no estado, também nesse setor a região torna-se uma das mais produtivas, atingindo mais de 1.000 unidades na indústria de transformação até o ano 2000. Foi vice-governador de Santa Clara e foi seu primeiro secretário, a criação da Secretaria, melhor dizendo, de Assuntos Municipais. Daí, Humberto também com a ligação forte com o meu município. Porque como secretário de Assuntos Municipais, ele como municipalista nato que ele ajudou no processo de emancipação de Maracanaú. Eles fizeram um trabalho que é magnífico em termos do estado de Ceará, que algum dia as pessoas vão fazer uma justiça, porque foi uma obra grande. E o coronel Humberto era muito humano como é hoje. Ele foi os primeiros políticos se preocupou com os velhos. Até ele disse uma vez para mim, Roberto, nós vamos ser tudo velho. Então, ele se preocupa com os velhos. Ele tem uma instituição de caridade de Juazeiro fantástica e cuida dos velhos. Ele iniciou como prefeito e agora cuida como empresário com o seu dinheiro dos velhinhos. Olha, são gêmeos, são amigos, são sócios, entendeu? Então, entre eles dois, passa uma sinergia que ninguém sabe que existe. O coronel Humberto, como eu falei a você, tem uma veia mais empresarial, sem dúvida. Um homem do coração muito grande, mas com uma veia empresarial, que isso
com certeza aconselhou o governador Adalto Bezerra seu irmão. Eu não tenho dúvida que passou nisso, apesar de que o Coronel Adalto também tem uma veia empresarial muito acusada. Construiu uma grande obra, foi suficientemente humilde para não dizer que ele tinha feito uma grande obra, deu as bases de uma transformação do Estado, a interiorização, a descentralização, a valorização do município e, ao mesmo tempo, criou o capital intangível mais importante. Esses vários quadros que eu já mencionei, muitos deles, que foram fundamentais para o processo de transformação do Estado do Ceará. Esse quadro constitui uma grande contribuição aliado a um processo de formação de quadro que o Banco Mundial estimulou a partir do Banco Nordeste. E depois o Banco Nordeste estimulou as universidades, aqui o CAEM e outras instituições, para formar quadros competentes que deu, a partir de um processo de abertura política, a formação de uma nova elite preocupada com essas bases que os coronéis trouxeram para esse desenvolvimento. Colocar o Estado numa nova dinâmica, colocar numa dinâmica nacional exatamente atrasada, porque essa dinâmica da industrialização já tinha ocorrido nos anos 50, um pouco antes, no Sul-Sudeste, já tinha mais avançado, mas colocar o Estado numa dinâmica da indústria, da industrialização dessa questão. E é importante se colocar que todas as políticas pós-86 respeitaram o Plameg. Nós tivemos poucas mudanças de políticas, mudanças estruturais. Dentro dessa perspectiva histórica, o período dos coronéis é um período de mudança realmente no caminhamento do Ceará, na direção de um novo Ceará que coincide com o projeto Novo Brasil, que consolida agora nessas últimas décadas a partir de um processo de consolidação de uma revolução burguesa tardia. E é essa a preocupação que várias elites, desde o Partido Comunista, os liberais, estavam querendo, que o Brasil entrasse na linha do mercado. Este modelo ainda é suficiente para o Estado? Este modelo ainda nos permite andar no século XXI? Esta é uma questão que se perguntar. Porque os modelos, quando se faz os modelos, os planejamentos, eles têm idade fixa, eles têm limites de anos, eles envelhecem. Então esta é uma questão. Nós podemos rejuvenescer esse modelo com as novas questões do século XXI, com a questão da eliminação da pobreza, da extrema pobreza, esse é um dos pontos. Com a questão do aumento do mercado interno, é outra mudança que nós estamos tendo de fora para dentro do Estado. Então são pontos que nós temos que colocar, que o modelo talvez não tenha sido tão ruim, na verdade o modelo foi bom, o modelo teve sucesso, mas talvez o modelo hoje não seja suficiente.